Olá, sejam todos bem-vindos. Deus, por meio da sua palavra, nos abençoe, nos perdoe, nos fortaleça a fé. Nós vamos neste culto, onde temos este versículo bíblico e temos também a foto bem bonita do nosso templo, né? Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor. Bom, então, estarmos aqui em comunhão com Deus, com os nossos irmãos, na fé. Primeiro hino que vamos cantar do Louvai ao Senhor, o hino 71, Como eu amo o teu templo. Fazemos a invocação, hoje um pouquinho diferente, alternada com o credo apostólico, conforme está projetado. Em nome do Pai, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em nome do Filho, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E em nome do Espírito Santo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A este Deus nós queremos confessar os nossos pecados. A palavra de Deus, através do apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 1, diz assim: se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ou seja, Deus perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Queremos assim então nos dirigir a Deus, abrindo o nosso coração, sendo sinceros com Ele, confessando a nossa culpa, o nosso erro, pedindo perdão que Ele concede em Jesus Cristo. Juntos então oramos, confessando os pecados, dizendo: Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo justamente o teu castigo nesta vida
e na eternidade. Confesso de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Pobre pecador é o que somos. Somos miseráveis e nada temos a dar ou a oferecer a Deus. E sem nenhum mérito nosso, Ele vem ao nosso encontro em Jesus, que deu a sua vida na cruz, e assim Ele tem misericórdia, amor por todos nós, e nos concede o perdão, a reconciliação com Deus. Este perdão que Deus dá em Cristo Jesus, anuncio como ministro da palavra a cada um de vocês, declarando: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós podemos sentar. Vamos, perdoados dos nossos pecados, nós vamos agora então ver qual que é a orientação da palavra de Deus para seguirmos, para não voltarmos aos nossos caminhos, aos nossos desejos e vontades, mas sim seguir as orientações da palavra de Deus. O salmo para este final de semana é o Salmo número 30. Encontramos na Bíblia que temos aqui espalhados nos bancos da igreja, na página 371 do Antigo Testamento. A leitura nós vamos fazer de forma alternada. O pastor lê um versículo e a congregação responde com outro. Salmo número 30. Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor, meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês e o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei: nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isto? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que Ele é fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te louvarei para sempre. Nós vamos nos colocar em pé e vamos cantar glória ao Pai, e também o Senhor tem piedade de nós.
sentar. Nós vamos acompanhar agora a leitura do Antigo Testamento e também da Epístola, que será realizada pelo Paulo. Está no Antigo Testamento, no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos 22 a 33, página 546 do Antigo Testamento. Leitura de Lamentações, capítulo 3, 22 a 33. O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência, desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém, para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimentos ou dor. Do Antigo Testamento, e a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 15, mais ao final das nossas Bíblias, no Novo Testamento, na página 150. Segunda carta de Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 15. Tenho feito sempre uma reflexão antes da entrega das nossas ofertas, e eu vou fazer agora, neste momento, essa reflexão, porque esta leitura bíblica que nós vamos acompanhar fala exatamente sobre isso, sobre ofertar dos nossos bens, também para que a igreja e os santos, ou os cristãos, como vai aparecer aqui nesse texto, de outros lugares também recebam tanto a nossa ajuda, como também as nossas orações, e assim possamos ajudá-los. Isso tem acontecido na prática, agora nesses períodos de enchente que tivemos aqui no nosso município, onde muitas pessoas necessitaram e muitos cristãos, muitos aqui da igreja, ajudaram. Então acompanhamos esta leitura bíblica, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, 1 a 15. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado, mas a igreja deles Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda. E com toda a boa vontade, pediram com insistência para que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. De modo que pedíamos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostraram que em tudo são mais ricos
do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e ao nosso amor por vocês. Esse novo serviço de amor queremos também que façam mais do que os outros. Não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. E a minha opinião sobre esse assunto é esta: é melhor para vocês que terminem agora o que começaram no ano passado. Vocês, os primeiros, são somente a ajuda, não somente a ajudar, mas também a querer ajudar. Portanto, continuem, completem o trabalho. Façam isso mesmo com entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que tem. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês, já que agora vocês têm bastante. E é justo que ajudem os que estão necessitando. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem, e eles tiverem bastante, aí eles poderão os ajudá-lo. Assim todos são tratados com igualdade, como dizem as Escrituras Sagradas. Ao primeiro que pegou, nada sobrou, e o que pouco pegou, nada faltou. Muito obrigado, Paulo. Até aqui então a leitura da epístola. Estamos lendo, ouvindo a palavra de Deus, né? Então nós vamos cantar esse próximo hino, que está relacionado a este momento. O hino 91 do Louvai ao Senhor. Ó, queremos sempre ouvir a palavra do Senhor.
Leitura do Santo Evangelho, encontramos registrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 5, versículos 21 a 43, página 34 do Novo Testamento, onde temos aqui 2 milagres de Jesus, onde ele ressuscita a filha de Jairo e cura uma mulher que tem uma hemorragia. Quero convidá-los a ficar em pé, e assim acompanhamos com reverência as palavras do Santo Evangelho, registrado em Marcos 5, 21 a 43, palavra do Senhor que diz: Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as suas mãos sobre ela, para que ela sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão, e chegando por trás dele, por trás de Jesus, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer, e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como essa gente está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do sofrimento. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tema, não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos, Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talita cumi, isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura, e mandou que dessem comida à menina. Até aqui a leitura do Evangelho. Podemos sentar? Nós vamos cantar o próximo hino, que é o hino 137 do Louvai ao Senhor. A minha fé, Senhor,
ponho em teu grande amor. E aqui nós vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente, ó. A primeira estrofe nós vamos cantar todos juntos. A segunda estrofe só as vozes femininas. Terceira estrofe só as vozes masculinas. E a última estrofe vamos cantar todos juntos. Deus abençoe a mim e a vocês nesse momento. Queremos refletir na sua palavra. Amém. O texto do Antigo Testamento de hoje é um texto triste, talvez um dos textos mais tristes, né? O livro de Lamentações é um livro triste e creio eu que porque conta a história, por trás do seu poema ele conta a história da queda de Jerusalém por volta dos anos 400 a.C., mais ou menos, né? Algo assim. Queda para os babilônios. O povo tão amado do Senhor, a menina dos olhos, os filhos de Israel, perderam tudo, basicamente tudo. Eles perderam suas plantações, não sobrou nada. Os sacerdotes, conta o texto, que foram mortos no templo. Os homens que foram para a guerra, foram também todos mortos. As mulheres foram estupradas. E com isso os babilônios também queimaram as plantações, algo mais ou menos isso que a gente tem noção. E então começou uma fome em Jerusalém. Fome. Para as pessoas que sobraram, né? Mas não qualquer fome. Uma fome diferente, né? E até peço perdão, talvez, para alguém que
que acha esse texto um pouco pesado, né? Mas conta o texto, né? Vê, Senhor, e considera a quem fizesse assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho. E mais adiante, 4:29, 4:10, desculpe. As mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos, e estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Comeram os seus próprios filhos, é isso que conta o texto. E essa é uma coisa terrível, é o cumprimento de uma certa promessa no livro de Levítico, né? Levítico 26:29, onde conta, quando Deus anuncia o que vai acontecer quando Jerusalém trair ao Senhor. Deus diz: comerei os seus próprios filhos e filhas. Essa é uma situação muito curiosa, né? Porque, sejamos sinceros, né? Não é apenas fome, né? Alguém que come os seus próprios filhos não está com fome apenas, né? Não está apenas passando fome, é outra coisa, né? Uma mãe que come o seu próprio filho já está com a alma podre. Vocês concordam comigo? Uma mãe que mata o próprio filho já perdeu uma certa sanidade, está com a alma podre. E aqui talvez podemos começar a pensar, né, o que significa essa lei que Deus colocou lá em Levítico, né, e que agora tem cumprimento na queda de Jerusalém, no livro de Lamentações. O que significa isso? Por que isso acontece, né? Que coisa estranha. Isso significa basicamente, né, que não seguir os mandamentos de Deus não é como se Deus, quando cria um mandamento, quando nos fala da sua lei, Ele estivesse nos dando coisas arbitrárias, né? Uma arbitrariedade, como se fosse, Deus escolheu o que é certo e o que é errado. Não é isso. Aquilo que é a lei do Senhor é a ordem das coisas, né? É a ordem natural. E não seguir a lei do Senhor, os resultados piores podem ser externos, como a gente vê, a queda de Jerusalém tem resultados externos. As pessoas perderam suas casas, perderam sua família. Esses são o que a gente consegue ver, são aquilo que está visível para nós. Mas a pior das coisas é aquilo que está no coração daquelas pessoas. Ali está a grande destruição, está na alma, né? Essas pessoas se corromperam, né? Fizeram a si mesmas más. Esse é o grande problema. Muito pior do que a externalidade, né? Muito pior, né? Quando deixamos de cumprir, né, os mandamentos do Senhor, nós como que vamos nos afundando, né? A gente vai como que se perdendo, meio que fazendo a si mesmo cego, né? A gente vai manchando a nossa mente, vai manchando a nossa alma, e a gente vai se confundindo e vai se afundando na lama mesmo, né? Até um ponto em que talvez, né, e de fato isso acontece, né, chega a esse ponto de cometer uma atrocidade e não perceber que está cometendo uma atrocidade, né? Essas pessoas cometeram males tremendos, mas não estavam vendo que era uma coisa ruim, né? Elas estavam cegas, literalmente cegas, né? Cegas na alma. E isso muda o nosso querer. Aqui talvez esclarece um ponto para nós com relação a como funciona o julgamento de Deus, né? Nunca é certamente Deus que quer condenar os homens, né? Deus quer salvar a todos. Mas aqueles que se perdem, né, como os filhos da perdição, né, porque querem, porque rejeitam o amor de Deus e assim se afundam, né, no seu pecado. Essa é a pior das coisas. Mas o texto de Jeremias, né, fala de uma virtude hoje, uma virtude, né, às vezes não tão clara para nós, né? Fala da esperança.
O profeta Jeremias, que escreveu esse livro, ele olha para esse cenário de destruição de Jerusalém, né? Ele olha para essas pessoas que estão perdidas, que não ouvem mais a voz de Deus, e ele diz assim, né? Porém as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor para aqueles que esperam por ele. Bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Bom é para o homem suportar o julgamento. Assenta-se solitário e fica em silêncio, porque o jugo de Deus, que Deus pôs sobre ele, é pesado. Ele dá a face a quem fere, porém o Senhor nunca o rejeitará para sempre. Pois, ainda que entristeça alguém, ele tem compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Ele tem amor, porque ele não aflige os homens de bom grado. Tudo que Deus faz, ou que Deus permite, né, não é por acaso, não é de bom grado. Se Deus permite que pessoas se percam a esse ponto, não foi porque Ele quer. Certamente Ele insistiu até a última gota. Deus insistiu com os profetas, mandando Jeremias, mandando Isaías anteriormente. Insistiu até o último momento, anunciando: meu povo, se converta, vocês estão se perdendo, vocês estão jogando a sua vida no lixo. Se convertam, voltem-se para mim, não esqueçam da minha palavra, vocês estão se destruindo. Deus insistiu até o último momento. No entanto, para aqueles que não querem ser salvos, o que Deus pode mais fazer? E não pensemos que Ele não é insistente, né? Porque alguém que entrega o próprio filho em favor de pessoas que são tão odiosas, né? Entrega o próprio filho numa cruz, por aqueles que são tão mesquinhos, não dá para acusar essa pessoa de não ter amor o suficiente, de não ter insistido o suficiente. Ele insistiu até o último ponto, como diz o evangelista João, né? Ele nos amou, e nos amou até o fim, morrendo por nós. E Ele nos entrega esse amor de bom grado, de bom grado. Esperança, é isso que mantém Jeremias vivo, porque ele sabe, as promessas do Senhor não se quebrarão, o Senhor salvará o seu povo. Aqueles que aceitam o seu amor, aqueles que querem e olham para a cruz de Cristo. Por vezes a gente talvez confunde esperança, e é sobre isso que eu quero falar, esperança, com um certo otimismo, talvez com um sentimento meio confuso. Otimismo talvez, né, é uma coisa que passa, esperança não, né? Otimismo nós talvez poderia pensar, né? Otimismo é um certo sentimento que nos faz continuar agindo, né? Ainda que a gente talvez veja que a coisa é um pouco difícil. Eu vejo uma prova difícil, mas eu vejo que eu consigo resolver, eu consigo fazer se eu estudar ou algo assim. Otimismo. Se eu vejo que eu consigo fazer a coisa, eu tento. Então, agora, se eu não tenho mais meios, aí o otimismo acaba. O otimismo acaba. Porque você olha para a coisa e você vê que você não consegue mais resolver. Isso acontece talvez muito quando talvez algumas pessoas entram na vida da igreja e tentam se envolver e começam a trabalhar pela igreja, começam talvez uma vida de devoção, de leitura da Bíblia, e começam e tal, e alegria, e aquele início bem eufórico, né? E vão, mas a coisa por vezes logo acaba logo, como um fogo de palha, porque apenas o otimismo estava agindo, né? Porque a pessoa percebe logo que a vida de santidade, de santificação é difícil, impossível, na verdade, impossível cumprir os mandamentos do Senhor até o fim, impossível. Se tivéssemos só otimismo, cairíamos então nessas primeiras dificuldades, né? Agora a esperança, a qual Deus coloca em nosso coração, permanece. Por isso é uma virtude nesse sentido. Permanece. Deus coloca a esperança no nosso coração exatamente para perseverarmos em meio às dificuldades. Ao olharmos para a vida de santidade, que é impossível, e não desistirmos.
De fato, a vida de santidade será impossível, nunca conseguiremos cumprir os mandamentos do Senhor. E a esperança diz: não interessa, eu levanto após cair e continuo, e de novo, e de novo, e de novo, até o último instante dessa vida, né? É isso é a esperança, uma esperança viva de continuar agindo e com calor, né? Aquele calor eufórico, fazer o calor do início do otimismo continuar, e continuar vivo como uma brasa, não como um fogo de palha, mas como uma brasa que arde até o fim. Isso é esperança. Mas o otimismo, ele pode olhar talvez para um familiar no hospital, para um amigo, e os médicos vêm e dizem: acabou, não tem mais jeito. O otimismo olha para isso e diz: então eu desisto. A esperança não. Se temos esperança, temos algo a mais, e diremos: não interessa, eu continuarei aqui com essa pessoa ao lado dela até o último instante. Por quê? Porque nos reencontraremos. Ainda que toda a ciência humana diga que acabou, nós dizemos que não acabou. Um dia nos reencontraremos, nos abraçaremos de novo. Isso é esperança. Isso é esperança. A esperança não morre, ela vive, vive e vive. A esperança do profeta Jeremias é essa. Ele olha para Jerusalém e ele de fato vê e faz uma constatação: Jerusalém nunca mais será a mesma. E de fato não é, nem nos dias de hoje. Jerusalém nunca mais se reergueu como era antes, nos tempos de Salomão, de Davi. Nunca mais se reergueu, e nunca mais talvez se reerguerá. O otimismo acaba ali, mas a esperança de Jeremias permanece. Por quê? Porque o Senhor cumprirá suas promessas, e Ele salvará o seu povo. E Ele de fato já salvou, enviando o próprio Cristo. Aquele que era apenas apontado por todo o Antigo Testamento, agora é cumprido. Ele vem para a salvação verdadeira do seu povo. Essa é a esperança de Jeremias. Deus salvará o seu povo. E aqui, algo bonito é olharmos para o texto do Evangelho do dia de hoje. O que ele pode nos falar? O texto do Evangelho do dia de hoje nos fala de 2 milagres de Jesus. 2 milagres. E o primeiro, uma mulher com hemorragia já há 12 anos. Comecemos a imaginar, já tivéssemos uma doença há 12 anos. E conta o texto, essa mulher já passou por tantos médicos. Se fosse otimismo, ela já teria acabado. Porque, sejamos sinceros, após 12 anos, não tem mais, né? Você desiste. Você desiste de tentar curar. Você já foi em todas as pessoas que prometeram alguma coisa para ti e não conseguiram nenhuma resolver o seu problema. Você tenta e tenta. E há 12 anos com uma doença, certamente o otimismo de qualquer pessoa acabaria ali. E aí, do nada, surge um homem na cidade, fazendo milagres e pregações. E talvez, vamos dizer assim, o que seria o mais natural, né? É só mais um charlatão, né? É só mais um cara aí que está mentindo para todo mundo, ou ele é um mentiroso, ou ele sei lá. Ele não vai conseguir resolver o meu problema, porque já faz 12 anos que eu estou aqui sofrendo. Não vai ser ele agora que vai. Mas lembre que eu disse que a esperança é Deus que coloca em nosso coração. E Deus colocou a esperança no coração daquela mulher. E ela pensou: se eu apenas tocar na capa dele, serei salvo. E assim acontece. E Jesus depois diz: vá em paz, mulher, a tua fé te salvou. Alegria. O outro milagre é de Jairo, da filha de Jairo. Imaginemos de novo, né? Você tem uma filha e a filha está quase morrendo, né? E você já tentou em vários lugares, mas novamente surge uma pessoa na cidade que está fazendo milagres e tudo mais. Só que sua filha está nos últimos momentos, então essa é a sua última cartada, né? Você não tem mais para onde correr. Se esse cara não conseguir resolver o seu problema, ninguém vai conseguir. Você vai até ele, fala com ele e ele aceita. Ele vai até a sua casa. Só que aí uma multidão para ele e começa a atrasar vocês, né? Uma multidão fica apertando ele, não deixa ele passar para ir até a casa da sua filha. Você começa a ficar desesperado, porque você sabe que a sua filha não tem mais muito tempo. E pior, esse homem ainda para ajudar uma mulher na rua.
E você fica cada vez mais desesperado, porque você sabe que a sua filha não tem tempo. E vai, e vai, e vai. E você consegue sair. E você está andando um pouco para frente, logo correm uns amigos na sua direção, que você já conhece, e dizem: não adianta mais. A sua filha já morreu. Acabou. Mas o homem que estava com você fala para você: não temas, crê somente. A tua filha apenas dorme. Jesus depois ressuscita a menina. A esperança de Jeremias de que a cidade de Jerusalém voltará a ser o que é, não com a esperança mundana, mas uma esperança divina. A esperança dessa mulher com hemorragia, após passar 12 anos sofrendo. A esperança de Jairo, ao ver a sua filha padecendo. A nossa esperança é isso, de continuar lutando, de continuar aqui nesse mundo, por aqueles que ainda precisam receber a mensagem do Evangelho. Por amor. É sobre isso. A esperança se move em prol do amor que Deus coloca em nosso coração. Isso que dá vida, né? É isso que faz valer a pena, né? Essa é a única coisa que importa em última instância, né? A única coisa que importa. Todo o resto é nada, né? É só enrolação. Isso é o que verdadeiramente importa. Porque Cristo morreu por nós, então vale a pena viver. Vale a pena continuar. Eu me lembro de uma história. Maximiliano Kolbe. Ele estava na Segunda Guerra, né? E foi pego pelos nazistas. E havia uma punição dentro dos campos de concentração. Eles largavam algumas pessoas num buraco na terra. E ali eles deixavam aquelas pessoas até morrerem de fome e sede. E Maximiliano não foi pego por essa condenação, né? Mas algumas outras pessoas foram, né? E um desses homens, na hora que foi condenado, não Maximiliano, né? Caiu no chão e começou a chorar: eu tenho uma família, pelo amor de Deus, eu tenho uma família, meus filhos estão me esperando, por favor. E Maximiliano se comove e diz: eu troco, eu já sou velho. Maximiliano tenta argumentar com o guarda, né? O soldado nazista, e diz: eu já sou velho, eu já não vou viver mais muito, então eu entro no lugar dele, né? Eu sou solteiro, não tenho família. E Maximiliano e o guarda aceita a oferta de Maximiliano. E depois a gente fica sabendo dessa história, na verdade, pelos guardas mesmo, porque os guardas contam que nunca houve tanto silêncio naquelas valas, porque Maximiliano começou a converter as pessoas ali, confessar elas e orar junto com eles. Os guardas contam: nunca houve tanto silêncio ali, exceto pelas orações, orando baixinho, murmurando algumas pequenas orações. Nunca houve tanto silêncio. E Maximiliano morre ali com aquelas pessoas na vala, de fome e de sede. Eu comecei falando da fome de Jerusalém, né? As mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. A fome fez aquelas mulheres enlouquecerem. A fome fez Maximiliano se santificar, né? E aí está a amplitude, talvez, da natureza humana, de talvez se tornar um crápula e poder se tornar um santo, por que não? A fome, você poderia dizer, né? Pode resultar nessas duas coisas. Os dois morreram de fome. As mulheres mataram seus próprios filhos, e Maximiliano fez ainda mais filhos espirituais naquele momento em que ele estava morrendo de fome. Essa foi uma vida que valeu a pena, porque continuou com esperança até o último momento e viveu. E depois, essas pessoas que ele acabou convertendo se encontraram com ele no céu. E que alegria! A esperança faz isso, e é com isso que eu concluo. A esperança faz isso, faz pessoas humanas, criaturas, por ação de Deus nelas, agirem de uma maneira divina, agirem de uma maneira cristificada, agir como Cristo.
tomando o lugar dos outros, se sacrificando pelas pessoas, por amor. É isso que Deus quer fazer em nós. Deus quer fazer em nós isso, nos dar uma vida verdadeira, de sacrifício e de entrega. É isso que Deus quer fazer. Deus nos mova muita fé e esperança para um dia nos unirmos a Cristo em plenitude, no seu sacrifício, na sua glória. Amém. Nós ficamos de pé, cantamos o ofertório. Podemos nos sentar. Como ouvimos hoje, então, na leitura da epístola, e também foi mencionado na mensagem dirigida pelo Christian, Jesus, através da sua entrega, né, nos tornou ricos, né, sendo tão pobre, se fazendo pobre, para nos enriquecer, dando a sua vida em nosso lugar. E assim Ele nos amou primeiro, e nós queremos também amá-lo com as nossas ações, com o nosso testemunho, com a nossa esperança e também com as nossas ofertas, testemunhando Cristo para todos. Nós trazemos as nossas ofertas aqui à frente. Enquanto isso, nós cantaremos do Louvai ao Senhor, hino 132. Só damos o que é teu, Senhor.
Mas quero incluir, né, a gente já vem orando há alguns dias pelos irmãos do seu Marcos Frei, o Luiz e a Geni, que estão enfrentando situações graves de saúde. Também lembraremos aí na oração os aniversariantes da semana, no dia 24, o José Antônio Batista, e a Igreja Evangélica Luterana do Brasil também estava completando então os seus 120 anos no dia 24 de junho. No dia 25, o Everson Fleck, a Terezinha Beatriz Mate, a Bea, Yasmin Palácio Machado. No dia 26, o Pablo Lutz Reinheimer, o Tiago Gabriel Fleck. E também no dia 26 é aniversário da terceira idade aqui da congregação São Lucas, completando 27 anos de fundação. O culto de aniversário nós vamos ter no dia 14 de julho, né? Então ali vamos lembrar, teremos a presença e a pregação do pastor Arnildo Figur neste culto. No dia 28, o Lauro Scheffler, a Natália Sontag e a Renée Bauer. No dia 29, a Ana Luísa Zitzki Henke, Gabriel Blaut Fagundes e o Jean Carlos Perondi. No dia 30, Lucas Knevitz e Mara Lúcia Severo. Assim como vocês estão, quero convidá-los então para se concentrarem, acompanharem a oração e assim nos unimos para orarmos juntos, colocando diante de Deus com esperança tanto a nossa gratidão como os nossos pedidos. Pai amado e querido, como é bom termos esta possibilidade de conversar abertamente contigo, em todo lugar, a qualquer momento, sem medo, mas com toda a confiança, com toda a esperança. E queremos primeiramente te agradecer, reconhecer com gratidão como o Senhor cuida de nós, está conosco, até quando as coisas não vão bem, quando passamos por situações complicadas, o Senhor está ao nosso lado. E como é bom saber disso, para que não entremos em desespero, a falta de esperança. Te louvamos e agradecemos pelo dom da vida. Sempre repetimos aqui, agradecendo pelas pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor na nossa vida, começando com a família, os amigos, colegas, vizinhos. Muito obrigado por cada um deles. Também, o Senhor tem nos concedido saúde, bens materiais, bens espirituais. Louvamos pelo maior de todos os dons que recebemos de Ti, o perdão dos pecados, a salvação. Muito obrigado também por conceder mais um ano de vida a todos os aniversariantes. Derrama sobre eles ricas bênçãos. Querido Deus, seja presente na vida de todos aqueles que estão afastados da Tua palavra, do nosso Senhor Jesus Cristo. Toca-os com o Teu Santo Espírito, com a Tua palavra, e os traga de volta para pertinho de Ti. Nos utilize como instrumentos de testemunho do Teu Evangelho para isso. Querido Deus, abençoa e cuida de todos os que estão doentes, enfermos. Estabelece-lhes a saúde. Esteja presente nos lares, que ali haja concórdia, harmonia, diálogo, perdão. Que o Senhor, querido Deus, continue guiando e abençoando a Tua igreja. Também queremos aqui pedir pela nossa congregação São Lucas, diante dos desafios que ela tem, que o Senhor continue despertando sempre, orientando pelo Teu Santo Espírito para a honra e a glória do Teu nome, a todos desta congregação, para que possam unidos, engajados,
trabalhar no teu reino, com o propósito de levar a esperança da salvação em Cristo para todos. No mais, entregamos tudo em tuas mãos. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em pé, nós queremos orar juntos a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus Cristo nos convida, conforme registrado em Mateus capítulo 11, 28, dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Confiando nessa promessa, oramos juntos dizendo: amado Deus, a ti nos achegamos, pois nos deste acesso à vida eterna em Cristo Jesus, que demonstrou ao mundo a força do amor, que chamou pecadores para a sua comunhão e oferece a todos os crentes o seu corpo e sangue para perdão dos pecados, fortalecimento na fé e crescimento no amor. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também depois da ceia tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Cordeiro divino, morto. Podemos sentar. Durante a distribuição da Santa Ceia, vamos fazer como de costume, sempre sendo uma fila, vindo pelo centro, voltando pela sua lateral, começando aqui pelo meu lado direito. Então, se os músicos aí quiserem participar primeiramente da Santa Ceia, né? E aí depois nós vamos ter alguns hinos para cantar, 2 hinos durante a Santa Ceia. Nós vamos cantar os 2 hinos, mesmo que a distribuição acabe antes, a gente canta esses 2 hinos que nós preparamos. A Deus cantai louvores por seu imenso amor, socorre os sofredores em toda a sua dor, liberta de
Graças te rendemos, Senhor, nosso Pai Celestial, pelo dom da salvação que recebemos neste culto, por meio da pregação da Tua Palavra, por meio da Santa Ceia. E assim o Senhor nos dá perdão dos pecados, fortalece a nossa fé em Jesus para a vida eterna, aumenta o nosso amor para contigo e para com o nosso próximo. Nos dá coragem para testemunhar, através de uma vida santificada, com palavras e ações, o teu santo nome a todo mundo. Que o Senhor nos acompanhe e nos abençoe em nossa vida diária. Que o nosso culto a Ti continue no nosso dia a dia. E que o Teu Santo Espírito nos traga novamente a Tua casa para sermos reabastecidos na Tua Palavra. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo por toda a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Nós sentamos e cantamos este hino para finalizar o culto, o hino 179, louvai ao Senhor, confie em Deus, pois é o Senhor. sempre as crianças